Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo, senhor presidente, a tribuna na tarde de hoje para parabenizar a família Franco lá do estado de Sergipe, que comemora este ano o centenário de nascimento do ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal por Sergipe, doutor Augusto Franco. E aqui faço um breve resumo da trajetória brilhante desse cidadão, já que dentro de mais alguns instantes, a partir das 18h30, estaremos no Senado Federal, numa sessão solene, em homenagem exatamente ao centenário de nascimento do doutor Augusto Franco. Há homens que simplesmente passam pelo seu tempo, há homens que influenciam e fazem o seu tempo, esses constroem a história. Augusto Prado Franco, o personagem ilustre que será homenageado dentro de instantes no Senado Federal, pelo transcurso do seu centenário de nascimento, foi um desses homens que deixaram marcas no seu tempo. Com as marcas gravadas por Augusto Franco, se fez uma parte da história de Sergipe, estado onde nasceu, viveu e ajudou a desenvolver e modernizar-se. Casou-se com Maria Virgínia, filha do ícone da medicina sergipana, que foi também senador da República, Augusto César Leite. Pouco tempo após o casamento, foi convocado pela matriarca, dona Adélia do Prado Franco, para dirigir uma empresa familiar que então atravessava dificuldades, a fábrica de tecido São Gonçalo, situada na antiga capital de Sergipe, a histórica São Cristóvão. Assim, foi então viver no interior, com a família que acabara de constituir, instalando-se quase junto à fábrica e a ela dedicando todo o seu tempo, toda a sua energia criativa. Logo se revelaria um grande talento empresarial, a capacidade de ir além do seu tempo. Surgia ali o líder, o gestor visionário, que se dedicou à tarefa imperiosa de dar competitividade ao parque têxtil sergipano, então a caminhada da obsolência. Pouco tempo depois, o empresário Augusto Franco enfrentaria um novo desafio, o de trazer à modernidade um importante setor da economia que entrara em fase de decadência, os engenhos de fogo, testemunhos de uma época que terminara. Eram também marcos bem visíveis do fim de um ciclo econômico, da crise do Nordeste que se acentuava e do surgimento do polo industrial paulista, que mostrava ao país os novos caminhos do desenvolvimento que deveriam ser seguidos. Augusto Franco, antes mesmo da criação da Sudene, já entendia que Sergipe e o Nordeste teriam de acompanhar o nascente processo de industrialização, sem o qual estariam condenados ao subdesenvolvimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, também por esse tempo, quando o seu grupo já gerava mais de 5.000 empregos, Augusto Franco fez um único investimento fora de Sergipe, instalando em Pernambuco a primeira fábrica da Coca-Cola naquele estado. Ainda nos anos 70, Augusto Franco começou a diversificar seus investimentos, direcionando-os para o complexo de comunicação, que começou com a Rádio Atalaia, em seguida a Televisão Atalaia e outras novas emissoras. Uma delas, permitam-me aqui uma referência, meu pai, o ex-deputado Reinaldo Moura, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, veio trabalhar, depois de consagrado, em Salvador, onde liderava um programa popular de grande audiência. Depois, Augusto Franco incorporou ao grupo a TV Sergipe e o Jornal da Cidade. O cidadão que hoje homenageamos é um cidadão do qual tenho a honra e a satisfação, como sergipano, de traçar-lhe esta sucinta biografia. Não foi apenas um empresário criativo, empreendedor e modernizante. Ele foi, sobretudo, um homem público que teve a participação decisiva no desenvolvimento econômico de Sergipe, fazendo da política um instrumento a serviço do bem comum e um exemplo a ser seguido. Em 1945, quando a anacrônica ditadura ainda sobrevivia no Brasil, cujos soldados ajudaram a derrotar o nazismo, o fascismo, as ideias liberais e democráticas ganhavam corpo na tentativa, sempre reprimida, de apressar a queda do chamado Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas em 1937. Augusto Franco juntou-se à intelectualidade sergipana, a líderes políticos que sonhavam com o retorno à democracia, e foi um dos fundadores da União Democrática Nacional. Mas, apesar disso, só veio disputar o mandato eletivo em 1966. Naquele tempo, ele contrariou o pensamento dominante, que consistia no atrelamento das decisões brasileiras aos interesses do bloco liderado pelos Estados Unidos, e lançou uma plataforma de candidato, marcada incisivamente
pela defesa das empresas brasileiras, um caminho nacionalista equidistante dos dois grandes blocos hegemônicos na geopolítica da época. Foi uma voz na Câmara que se destacou em defesa das posições que assumira. Eleito depois senador da República, Augusto Franco tornou-se em seguida governador de Sergipe, sustentado por uma ampla correlação de forças políticas que nele enxergavam gestor eficiente, de visão de futuro e também político aberto ao diálogo e à convivência democrática, uma fórmula que destoava um pouco do figurino preferencial do regime autoritário. Iniciando o governo, Augusto Franco logo mostrou que exercia com autoridade e convicção democrática o seu mandato. Foi ele quem primeiro convocou de volta à atividade pública um político cassado pelo regime, o ex-deputado Gilton Garcia. Da mesma forma, determinou que fosse paga Seixas Dória a aposentadoria que ele tinha direito como ex-governador e que até então lhe fora negado. Augusto Franco cercou-se de intelectuais, de técnicos, não simpáticos ao regime, mas que prestaram valiosa colaboração aos projetos que transformaram fundamentalmente a economia sergipana. Valorizou-se sobretudo a cultura, a criação artística, num período onde a censura ainda era um instrumento restritivo da liberdade de expressão. Apesar de ter sido um homem que em vida acumulou prestígio político e poder econômico, Augusto Franco foi sempre um cidadão simples, despreendido, solitário, destituído de vaidades, em que fazia questão de não ostentar riqueza. Sua esposa, Maria Virgínia Leite Franco, reverenciado símbolo da família, hoje, aos 95 anos, foi sempre a mão inspiradora que o conduziu ao patrocínio de iniciativas filantrópicas, por ela amparadas, na mesma linha dos sentimentos cristãos e humanistas herdados do pai, o comendador Augusto César Leite. Do casamento com Dona Virgínia, Augusto Franco teve 9 filhos: Albano, governador de Sergipe em 2 mandatos, senador da República, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, ex-deputado federal e também estadual. Dr. Walter, empresário e advogado, ex-deputado estadual. Dona Amélia, advogada, funcionária pública federal. Augusto César, empresário e economista. Antônio Carlos, que foi empresário, deputado estadual, deputado federal constituinte, prefeito de Laranjeiras. Oswaldo, empresário e engenheiro. Ricardo, empresário e engenheiro. E Marcos Franco, empresário. E Maria Clara, empresária e advogada. Augusto Franco deu em vida um notável exemplo de desprendimento ao transferir todo o império econômico que criaram os filhos, elaborando uma partilha apontada como modelo a garantir a manutenção da solidez das empresas, tendo cada uma um comando próprio, sem distanciá-las dos laços familiares. No centenário de nascimento de Augusto Franco, homem público e empresário que engrandeceu e é orgulho de Sergipe, quero aqui transmitir a todos a nossa alegria, de termos feito o requerimento da sessão solene, que homenageou o centenário de nascimento de Augusto Franco e que para todos nós que aqui fazemos parte desse parlamento é motivo de muita alegria, porque doutor Augusto, ele fez parte desse parlamento, desta casa, exercendo o seu primeiro mandato e também o último dos mandatos que eles foram conferidos pelo povo sergipano. Então, dentro de mais alguns instantes, a partir das 18h30, no Senado Federal, todos nós, em especial nós sergipanos, estaremos fazendo essa justa homenagem ao centenário de nascimento do Dr. Augusto Franco, um homem que engrandeceu muito o estado de Sergipe, um verdadeiro divisor de águas no desenvolvimento econômico, industrial do estado de Sergipe, um homem simples e humilde, mas de grande visão, uma visão de estadista, uma visão que engrandeceu Sergipe, uma visão que nos orgulha muito e é motivo de orgulho para todos nós sergipanos. E ao mesmo tempo, senhor presidente, gostaria aqui de convidar a todos para que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, neste parlamento, nesta casa aqui, estaremos realizando uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Valorização da Família. Sessão solene essa que foi requerida pela bancada do PSC e eu, enquanto líder do PSC, quero aqui deixar esse convite para que todos possam acompanhar a partir das 10 horas da manhã essa sessão solene, como eu já falei aqui anteriormente, do Dia da Valorização Nacional da Família,
onde vamos ter, além da presença dos parlamentares, deputados federais e alguns convidados, entre eles o pastor Silas Malafaia, que vai trazer aqui a sua mensagem nesta sessão solene, que eu entendo e reputo de fundamental importância. É o Congresso, é a Câmara, valorizando esse bem e esse patrimônio nacional, que é a família brasileira, que deve ser preservada e que tem no PSC como uma das suas principais bandeiras de luta, não é, o ser humano em primeiro lugar e a valorização da família como um patrimônio de todos nós brasileiros. Então queremos mais uma vez, não é, reafirmar aqui o convite para que amanhã às 10 horas da manhã todos possam nos acompanhar, aqueles que puderem estar aqui conosco, os que não puderem estar, que possam nos acompanhar pela TV e Rádio Câmara nessa sessão solene em valorização ao Dia Nacional da Família, sessão esta de um requerimento aprovado de nossa autoria com total apoio de toda a bancada do PSC. É só, senhor presidente, agradeço ao tempo dispensado por Vossa Excelência.